A sessão que se inicia nesse momento tem como tema o ecossistema de P&D na transição energética. Como moderador, convidamos ao palco o senhor Rafael Neves Moura, superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Como palestrantes, convidamos o senhor Douglas Tamashiro, gerente de implementação de P&D no Brasil da ExxonMobil. Também convidamos a senhora Isabel Vlacavec, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Total Energies. Também a senhora Roberta Mendes, gerente-geral de P&D em Exploração e Produção da Petrobras. E a senhora Lorena Domingues, CEO da Repsol Sinopec Brasil. Ótimo painel, lembrando a todos que as perguntas podem ser feitas através do QR Code exibido no telão e também contribuam com a nossa pesquisa de satisfação do evento, também através do QR Code exibido no telão. Passo a palavra ao nosso moderador. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse evento tão relevante e para falar de um assunto que tem tudo a ver com ESG, com transição energética, que é pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, eu agradeço inicialmente ao IBP pela organização desse painel, e é um prazer extremo estar aqui com pessoas tão qualificadas, com empresas tão representativas do nosso mercado, representativas do nosso PIB e do desenvolvimento do nosso país, para tratar desse assunto que é a fusão da transição energética com os aspectos de PDI. Então, Douglas, Isabel, Roberta, Lorena, é um prazer estar com vocês e tenho certeza que nós teremos um debate muito interessante, teremos aí a oportunidade de demonstrar o quanto esse link entre a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e inovação é relevante para o nosso desenvolvimento e para que nós continuemos a ser um líder em tecnologia e ampliemos o nosso escopo de liderança tecnológica, empregabilidade e desenvolvimento na transição energética. Então, inicialmente, eu acho importante frisar o que nós falamos, o que nós queremos dizer com transição energética. Então, a ideia é que nós tenhamos um processo de transformação do nosso setor de energia, buscando justamente a redução das emissões de gases de efeito estufa, especialmente o CO2 e o metano. Esse movimento é um movimento que ele basicamente migra do modelo atual, baseado em energias fósseis, em direção a uma economia de baixo carbono. Então, o que isso significa dentro do nosso contexto de PDI? Significa a evolução da indústria para o aumento da eficiência energética, a ampliação do uso de energias renováveis, combustíveis mais sustentáveis, o etanol, o biometano. Nós tivemos, no primeiro dia do Congresso, um debate super interessante no primeiro painel, com a participação, por exemplo, da Biogás, do Gabriel, e o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio. Todos esses assuntos são comuns e estiveram presentes em vários painéis durante esse evento, sem dúvida alguma, traduzem o que nós enxergamos como transição energética. Também o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, especialmente tecnologias de captura e armazenagem de carbono, como o CCUS, para que nós possamos, claro, descarbonizar as indústrias que hoje são intensas em carbono,
mas também outros aspectos que tragam eficiência energética, a digitalização das operações, por exemplo, o uso de unidades desabitadas e muitos outros desenvolvimentos tecnológicos que visam reduzir os impactos ambientais das atividades, visam também reduzir os riscos dessas atividades, reduzindo a exposição humana a atividades industriais e, sem dúvida alguma, trazendo sinergias e melhorias do ponto de vista, reduzindo a logística, reduzindo o número, por exemplo, para as operações offshore, o número de embarcações de apoio, o número de aeronaves de apoio. Então, esses aspectos são relevantes e caminham em conjunto com o desenvolvimento de novas tecnologias. E eu mencionei a captura de carbono, que, aliás, não é uma atividade exclusiva e uma atividade que nós podemos considerar como o upstream, que é uma divisão já tão tradicional nas nossas vidas de indústria do petróleo, porque a captura de carbono é uma tecnologia que suplanta a aplicação na indústria do petróleo. Então, a captura de carbono ela tem o potencial de apoiar a descarbonização dos setores de difícil mitigação, hard to abate. Então, nós tivemos ontem, por exemplo, uma discussão bastante interessante tratando dos impactos da captura de carbono nos processos de fabricação de cimento, por exemplo. Então, a produção de cimento, aço, fertilizantes são atividades que podem se beneficiar da captura de carbono. Falando da integração do up com midstream, e é importante, com downstream, é importante frisar que essa divisão e a transição energética significa a integração total e completa da cadeia. Então, os modelos que nós vivenciamos no passado não são mais aplicáveis, e nós temos, por exemplo, dentro desse processo de integração, o uso dos BECCS, a combinação da captura de carbono com a indústria de produção de combustíveis e o potencial, por exemplo, de capturar o CO2 egresso da fermentação utilizada na fabricação do etanol, para que esse etanol seja cada vez mais sustentável e, eventualmente, tenha emissões negativas. Nesse sentido, nós estamos aqui para debater essas perspectivas de investimento, como o PDI pode mitigar riscos e trazer elementos de competitividade para o Brasil. A gente sabe que o Brasil não tem um potencial econômico para implementar um IRA, como nos Estados Unidos, ou para tomar riscos, como alguns estados, como, por exemplo, a Noruega, investimentos em projetos de captura de carbono, como o Northern Lights, já conhecido, um projeto pioneiro que vem sendo desenvolvido na Noruega por 3 empresas, pela Total, pela Shell e pela Equinor. Então, a ferramenta, o PDI, é uma obrigação que enseja no pagamento de 1% da receita bruta de campos de grande produção, são os campos que pagam participação especial nos contratos de concessão ou os campos de partilha da produção, e só no ano passado essa obrigação significou 4,4 bilhões de reais. Então, essa é a nossa capacidade. Nós temos uma indústria do petróleo pujante, nós temos uma indústria do petróleo de alta tecnologia no ambiente offshore. Nós temos algumas particularidades, por exemplo, dos reservatórios do pré-sal, né, Roberta, em que a gente tem ali reservatórios com alto teor de CO2, que nos obrigou, como país, a desenvolver tecnologias em uma cadeia que soubesse lidar com esse CO2, capturar e reinjetar esse CO2, majoritariamente a Petrobras, em conjunto com algumas das empresas aqui representadas, desenvolveram tecnologias nesse sentido que nos colocam em uma vantagem competitiva para esse novo mercado, para esse novo paradigma que agora é quebrado com a descarbonização da indústria. Então, são grandes os nossos desafios, mas nós temos tecnologia, nós temos pessoas, nós temos uma indústria que é líder em tecnologia e nós temos uma ferramenta, acima de tudo, uma ferramenta de mitigação de riscos. Nós temos um recurso
que é capaz de mitigar riscos de investimentos de CAPEX para tecnologias emergentes, para que, em conjunto com outros investimentos, certamente com incentivos tributários e fiscais que os governos federal e estaduais precisarão desenvolver, e nós tivemos alguns exemplos desses desenvolvimentos no país também, para que nós possamos nos posicionar como um país em vantagem competitiva nesse processo de transição, aproveitando os nossos recursos, nossas sinergias e os recursos financeiros que nós temos disponíveis. Então, para iniciar esse debate, eu queria começar com uma rodada um pouco mais geral das iniciativas de cada uma das empresas aqui representadas, com o uso das cláusulas de PDI, para fomentar e para pesquisar processos de eficiência energética, descarbonização, renováveis, e aí depois a gente passa para um debate um pouco mais específico nessa estratégia. Nós temos o prazer aqui de ter nesse painel empresas muito qualificadas, com centros de pesquisa estabelecidos no mundo inteiro, e eu gostaria de começar esse debate. Então, eu peço licença às mulheres para iniciar esse debate pelo Douglas, por uma razão muito especial. O Douglas é representante da ExxonMobil, tem uma previsão de obrigação a partir de 2025. Então, em 2025, com a produção do campo de bacalhau, a Exxon passa a ter a obrigação do investimento de 1%, mas a Exxon já vem se preparando antecipadamente, vem realizando um planejamento consistente e investimentos para que, no momento em que chegue a obrigação, esse fluxo de caixa e esses desenvolvimentos tenham uma lógica adequada à estratégia da empresa, certo, Douglas? Então, eu passo a palavra para você, para que você possa, de maneira geral, dizer para a gente como a Exxon tem se posicionado nesse debate. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o IBP pelo convite e parabenizar pela qualidade do evento. Tá? Aproveito também para saudar os meus colegas aqui de painel. Rafael, muito obrigado. Isabel, Roberta e Lorena, um prazer conhecê-los. Tá? Primeiramente, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que nós, um pouco da nossa experiência nesses poucos anos, de aprendizado, tentando entender um pouco mais do ecossistema de P&D aqui no Brasil. Eu vou dar um pouco do contexto do que nós passamos, dar um pouco de contexto sobre a Exxon e como que nós conseguimos, estamos conseguindo casar o contexto da Exxon, as prioridades da Exxon, justamente entendendo um pouco mais do ecossistema de P&D aqui no Brasil. Tá? Então, assim, primeiramente, eu gostaria de mencionar para vocês, compartilhar com vocês como que é a estrutura da Exxon. A gente está aqui no Brasil já há 110 anos, e mais de 110 anos, 111 anos esse ano especificamente, e nunca nós produzimos uma gota de óleo no país. E 2025 vai ser o primeiro ano em que nós teremos a produção de óleo aqui no país, devido ao campo de bacalhau, como mencionado pelo Rafael, em parceria com a Equinor, operado pela Equinor, em parceria também com a Petrogal. Nesse momento, nós teremos o acionamento da cláusula contratual e teremos o compromisso de fazer os investimentos de P&D no Brasil. Então, assim, muitas pessoas nos perguntam, vocês estão iniciando os investimentos com tantos anos de antecedência? Sim, a gente iniciou os nossos trabalhos de P&D no finalzinho de 2020, tentando entender como que era a regulamentação. Iniciamos em 2021, mais especificamente fazendo um planejamento inicial com relação ao que nós gostaríamos de aprender aqui no Brasil. O que nós gostaríamos de aprender aqui no Brasil. Listamos lá alguns pontos principais que gostaríamos de aprender, e nada melhor do que aprender fazendo. Então, a gente fez uma lista
de itens que gostaríamos de aprender e falamos, precisamos começar com 5 projetos pilotos aqui no Brasil. Um para entender como se faz um projeto de pesquisa com a universidade, como que se faz um projeto de pesquisa com uma empresa brasileira, em parceria, né, utilizando o nosso potencial de grupo de... que a gente tem um grupo de TI lá em Curitiba, como que a gente, eventualmente, potencializa, né, a sinergia junto a eles, né, e também entendendo como que funciona o programa de PRH. E aí, no início de 2021, começamos a trabalhar justamente nesses 5 projetos pilotos, né, e muito aprendizado realmente foi obtido durante esse período, né. Em paralelo a isso, né, nós começamos também a fazer um trabalho de divulgação dessa oportunidade que nós teríamos aqui no Brasil com o nosso grupo de pesquisa dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, basicamente, nós temos, né, mais ou menos 1.800 funcionários provendo serviços globais lá em Curitiba. Nós temos aproximadamente 80 pessoas trabalhando no business de chemicals em São Paulo e o restante, mais ou menos 60 pessoas aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com a operação de upstream, né? Então, nós não temos um grupo, uma organização de pesquisa provendo tecnologias na área de upstream e soluções de baixo carbono aqui no Brasil. Então, nós tínhamos que disseminar essa oportunidade que, em 2005, nós teríamos uma oportunidade de trazer um investimento aqui para o Brasil, né, na área de pesquisa, e, com isso, né, potencializar, eventualmente, né, casar os interesses da ExxonMobil com os interesses de pesquisadores locais aqui no Brasil e, eventualmente, com essa sinergia, conseguir realmente gerar valor para todos os lados, né? E o nosso objetivo sempre foi gerar valor para todos os lados, né? A gente gostaria de gerar valor para a corporação, mas também pensando como que a gente faz uma parceria ganha-ganha entre nós, né, instituições de ensino, pesquisadores, né, e se eventualmente a gente, né, trazer benefícios para o país e para o mundo, muito melhor ainda, né? E foi com esse propósito que a gente começou esse trabalho, né, de socialização dessa oportunidade lá nos Estados Unidos e conseguimos, né, muito suporte da nossa organização de pesquisa, né? E, nesse momento, foi o momento em que a gente começou a montar o nosso portfólio. O que poderia ser feito aqui no Brasil, de tal forma a seguir esse nosso propósito, né, de gerar valor realmente para todos os lados, né? E foi aí que a gente começou a notar que a maioria dos projetos e ideias, né, conexões existentes com o Brasil eram na área de upstream. E, no início de 2022, praticamente 100% das nossas ideias dentro do nosso portfólio eram na área de upstream. E foi aí que a gente reuniu o nosso grupo de P&D, né, naquele momento ainda pequeno, bem restrito, né, e a gente começou a discutir com a nossa gerência como é que a gente vai fazer para casar esse nosso portfólio com a nossa estratégia global da corporação, né? Um outro contexto que é muito importante a gente citar aqui é que, há 2 anos atrás, a ExxonMobil reorganizou, a gente fez uma grande reorganização corporativa, né? Consolidamos vários business em 3 principais business lines, né? Consolidamos upstream, né, que eram 3 organizações em uma, e num passado bem recente éramos 7 organizações, né, consolidamos em 3 e depois em uma única organização de upstream. Consolidamos a nossa organização de fuels, né, combustíveis, lubrificantes, chemicals, né, tudo em uma única organização chamada Product Solutions, né? E, em paralelo a isso, foi criada uma organização de Low Carbon Solutions, né? Essa daqui foi uma nova organização da ExxonMobil para prover soluções de baixo carbono, não somente para a ExxonMobil e no mundo. E aí é interessante vocês notarem, né, que essa terceira linha de negócio, né, foi colocada em paralelo a as 2 linhas de negócio que, historicamente, sempre foram muito relevantes à corporação, né, e não debaixo das principais linhas de negócio para a ExxonMobil, né.
justamente porque a ExxonMobil tem intenção não só de que essa organização mitigue as emissões da própria operação, mas também que nós pudéssemos oferecer soluções de baixo carbono às outras empresas também, né? E diante dessa nova direção, né, realmente nova estratégia corporativa e entendendo a prioridade da ExxonMobil com relação à importância, né, de ações no sentido da transição energética, é que nós, no início do ano passado, quando nós olhamos para o nosso portfólio de P&D, né, e vimos que 100% do nosso portfólio de P&D estava na área de upstream, nós falamos, precisamos tomar uma ação, né? E foi aí que a gente começou, primeiramente, a trabalhar com a organização de pesquisa de Low Carbon Solutions, né, de soluções de baixo carbono, para começar a entender, porque eles não tinham as conexões necessárias aqui no Brasil, primeiro para entender qual que é a capacidade de recursos humanos, qual a capacidade de infraestrutura, né, e como não existia essa conexão, né, as ideias não vinham, porque eles mal tinham noção do que era possível ser feito no Brasil. E foi esse trabalho que nós começamos a estruturar desde o início do ano passado, né? Então, a gente começou a fazer um planejamento, como é que nós vamos engajar esses grupos de Low Carbon Solutions da ExxonMobil, né, de tal maneira que a gente consiga explicar o contexto, né, eles consigam entender as capacidades em detalhes aqui do Brasil, para que a gente consiga gerar oportunidades nessa área, né? Então, a gente fez aí um planejamento, foram dezenas de teleconferências com muitos grupos de entidades, diversas universidades, entidades de pesquisas, empresas de serviço, né? E trouxemos aí cinco grupos, né? Desde do meio do ano passado, trouxemos o grupo de Carbon Storage, Low Emission Fuels, Carbon Capture and Utilization, hidrogênio e, mais recentemente, o grupo de Nature Based Solutions, né? E, realmente, depois, claro, de fazer essas sessões virtuais, eles começaram a se interessar, viram um pouco da capacidade, mas no momento em que nós trouxemos esses grupos para o Brasil aqui, eu acho que a impressão, né, a imagem que eles tinham sobre a capacidade de pesquisa que poderia ser feita nessa área de transição energética mudou completamente, né? E hoje nós temos 1/3 do nosso portfólio de P&D, né, aproximadamente mais de 30 oportunidades, né, sendo levantadas. Mais de 1/3 dessas oportunidades estão na área de Low Carbon Solutions, né, na área de transição energética. Então, assim, isso que ainda não tivemos ainda o resultado, né, de muitos grupos que ainda estão em discussão, estão discutindo, né, com as conexões que foram criadas. Então, eu acredito realmente que, né, esse planejamento antecipado, né, dos investimentos de P&D, principalmente considerando, né, a previsão de crescimento de produção que nós temos, de acordo com os números da EPE, aí, de crescimento de 70% até 2030, né, a gente tem que imaginar que, se mantivermos as mesmas condições, o preço do barril e o mesmo nível da variação cambial, né, nós teremos aí 7,5 bilhões de reais para serem investidos na área de P&D no Brasil, né? E eu realmente acredito que esse recurso da área de óleo e gás será fundamental na transição, em preparar o Brasil para a transição energética, né? Muito se discute, né, nessa área sobre, né, tecnologias de hidrogênio, biocombustíveis, captura de carbono, utilização de CO2, mas ainda nós temos muito que investir nessa área, muito que investir, e eu acredito que o papel, né, desse recurso disponível, né, no setor de óleo e gás, seja no setor elétrico, né, vai ser fundamental, né, para a gente suportar, né, todas as iniciativas que nós temos na área de transição energética. Tá bom? Desculpe aí ter me alongado um pouco, mas era fundamental passar um pouco do contexto para a gente fazer esse warm-up. Tá?
Eu achei excelente, muito obrigado, Douglas. O Douglas é gerente de implementação de PDI e demonstrando aí toda uma estratégia com um nível de estruturação altíssimo. Eu anotei vários elementos aqui para a gente bater um papo um pouco mais aprofundado sobre essa troca de experiências de uma empresa em que tem centros e uma empresa de low carbon solutions fora do país e o quanto a gente pode incorporar muitos desses ou alguns desses aprendizados no Brasil. Então, na próxima rodada, certamente a gente vai querer ouvir um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, Douglas. Isabel. Isabel é diretora de P&D, né, na Total Energies, e a Total possui um portfólio de pesquisa, desenvolvimento e inovação que vem migrando a passos largos para aspectos de eficiência energética, descarbonização e de renováveis. Então, Isabel, seja muito bem-vinda ao painel, um prazer ter você aqui. E você poderia, de maneira geral, falar um pouco da estratégia da Total no Brasil com o uso da obrigação, convertendo uma obrigação de PDI em uma estratégia para que a Total se reposicione no país como uma empresa de liderança em descarbonização e transição energética? Claro. Alô? Estão ouvindo? Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o IBP pela organização desse evento maravilhoso. Achei linda essa produção que vocês fizeram, muito bonita. Parabéns. E agradecer pelo convite feito à Total Energies. Fico muito feliz também de poder participar desse painel com meus ilustres colegas, Douglas, da Exxon, Roberta, da Petrobras, Lorena, da Repsol Sinopec, tendo como moderador Rafael Moura, excelente moderador, muito obrigada. Enfim, reforço as palavras do colega que realmente os projetos de pesquisa e desenvolvimento eles vão ser fundamentais para esse processo de transformação energética. E uma palavra que eu sempre repito, que é graças a essa cláusula do 1%, né, da ANP, nós temos hoje, nós, empresas petrolíferas, nós temos uma oportunidade de poder desenvolver projetos de P&D com o mundo acadêmico, com a indústria, com startups, né, justamente para contribuir para esse desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Nossa ideia é sempre trazer a indústria junto da academia. A academia ela vai desenvolver tecnologias de um nível de maturidade que vão até um certo ponto, né, o que a gente chama de Technology Readiness Level, e, a partir de um determinado nível de maturidade, a nossa preocupação é de trazer a indústria junto da academia para que aquela tecnologia que foi desenvolvida ao longo de 3 ou 4 anos não fique somente no papel, mas que ela venha a ser utilizada pelo Brasil, na indústria, que ela seja comercializada. Então, essa é a nossa preocupação, né? Um outro passo muito importante que eu gostaria de falar, vou agradecer muito aqui a vocês hoje, hein? foi dado em 2021 por vocês, quando vocês estenderam a obrigação, né, para outros assuntos, além da área de exploração e produção. Então, hoje, nós podemos desenvolver projetos em energias renováveis, que, com certeza, são projetos que vão fomentar uma economia de baixo carbono no país e vão desenvolver uma capacidade científica e tecnológica local desse setor. Realmente foi um passo de extrema importância. De novo, é uma iniciativa muito louvável, pois vai auxiliar no esforço de todos em transformar o Brasil em um líder de transição energética. E a Total Energies, como empresa multienergética, ela já está contribuindo com isso através dos nossos 3 pilares, que a gente já publica muito isso na mídia: mais energia, menos emissões e desenvolvimentos sempre mais sustentáveis. Então, nossos projetos eles estão sempre focados nesses 3 pilares, que são de extrema relevância para a Total Energies, para o Brasil e para o mundo. Nós temos uma ambição de sermos os protagonistas nessa transição energética para atingirmos essa meta de
zero carbono em 2050, que é muito importante. Queria colocar aqui alguns números sobre os investimentos globais da Total Energies. Nós investimos cerca de 5 bilhões de reais em projetos de P&D e inovação, através dos nossos 18 centros de tecnologia que nós temos no mundo, sendo que desses centros nós temos 6 que são ligados às unidades de negócios da Total Energies, como é o caso do centro da gente no Rio, né? Temos um centro em Houston, um centro em Stavanger, na Noruega, um centro em Paris, um centro na Índia, em Mumbai, e um no Catar. É claro que cada centro tem o seu portfólio específico, mas todos eles estão trabalhando uma meta para melhorar as energias no mundo. E esses centros eles contam com o suporte hoje de mais de 3.500 profissionais altamente especializados em diversos segmentos de atividades. Falando em outros números, gostaria de colocar aqui que o nosso investimento global em P&D em 2022 foi de 58%, e ele foi concentrado em novas energias, baterias e a redução no impacto ambiental. Esse número é significativo em relação ao que nós investimos em 2017, que foi menos do que 30%. Agora, a nossa expectativa para 2023 é chegarmos a 65% de investimento em projetos de P&D nessa área. Bom, voltando agora para o Brasil, né, eu falei global, focando agora no Brasil, o Brasil é um país-chave para a empresa e aqui o processo não é diferente, né? O Brasil tem fortes reservas de óleo, gás, é uma natureza riquíssima, tem um mercado consumidor local muito expressivo e tem uma expertise de profissionais, e isso é muito me orgulho de ver que os nossos profissionais eles são reconhecidos internacionalmente. Então, quando você vai numa universidade lá fora e você faz menção de alguma universidade no Brasil, tem sempre algum exemplo de algum professor. Ah, não, eu conheço muito esse professor, a gente já vem trabalhando há muitos anos. Isso dá um orgulho muito grande para a gente que é brasileiro, né? Bom, a gente não investe somente em óleo e gás no Brasil, né? Como falou bem o nosso colega também da ERSA, na mesma linha, nós somos hoje também um importante player em energias renováveis. Eu acho que vocês já devem ter ouvido na mídia, né, que nós fechamos recentemente uma joint venture com a Casa dos Ventos. Então, com essa aquisição de 34% dessa sociedade, nós vamos desenvolver juntos um portfólio de energia renovável de 12 gigawatts. Só para vocês assim, entenderem mais ou menos a relevância dessa joint venture, as atividades que nós vamos desenvolver nesse portfólio aqui no Brasil, o espaço que está reservado para isso é quase que a metade do tamanho da Bélgica. Então, uma joint venture de grande relevância. Bom, é claro que a gente continua buscando ainda outros investimentos no Brasil, né, que insiram nessa estratégia multienergética da gente. Hoje, nós temos 48% dos projetos do Brasil são voltados ao segmento de novas energias. E a nossa ambição a futuro é de termos mais de 60% do nosso orçamento destinados a projetos da transição energética e ao meio ambiente. E é com muito orgulho que eu falo que hoje nós temos no nosso portfólio 77 projetos, nos segmentos de exploração e produção e na área de renováveis. Esses investimentos hoje eles representam 408 milhões de reais de investimentos no Brasil. Gostaria de destacar aqui que desses 77 projetos, nós temos 24 que nós assinamos recentemente com 3 universidades, que eu acho que vocês também já devem ter ouvido na mídia, com a USP, a Unicamp e o FRJ, todos os 24 com foco em renováveis. Na Unicamp, nós vamos desenvolver 6 projetos em tecnologias inovadoras para sistemas fotovoltaicos e baterias. Nesses projetos, a gente vai ter o apoio de 45 pesquisadores da universidade e representa um investimento de 23 milhões de reais. Na USP, são 11 projetos a serem desenvolvidos,
onde teremos tecnologias inovadoras para a eólica offshore e analisar o impacto ambiental dessas eólicas no nosso meio ambiente, e também tecnologias digitais para o monitoramento dos parques eólicos onshore. São 150 pesquisadores que vão estar envolvidos nesses projetos e representando um investimento de 80 milhões de reais. E, por último, a UFRJ, nós teremos 7 projetos, que a gente vai trabalhar em sistemas híbridos para eólicas offshore e a conexão com o Sistema Interligado Nacional. Então, também é um grande número de pesquisadores, são 40 no total, representando 31 milhões de reais de investimento. Então, para concluir, não quero me alongar mais, porque os outros colegas já estão impacientes para falar, reforçando a nossa estratégia de longo prazo com o Brasil, nós vamos continuar investindo em P&D no segmento de AIP, que é essa receita que vai viabilizar o desenvolvimento de tecnologias em renováveis e em soluções de baixo carbono. Obrigada. Muito obrigado, Isabel, foi ótimo. Eu acho que tem diversos pontos super interessantes, né? Migração de um portfólio que hoje de 48%, né, em descarbonização e renováveis, a sua menção às mudanças, às alterações regulatórias. Então, eu vou pegar carona no que você mencionou e no que o Douglas comentou em termos de planejamento, estruturação e da importância também da regulação ser ágil e acompanhar a evolução tecnológica, acompanhar a estratégia das empresas e a evolução mundial, né? Em 2021, a ANP fez uma alteração muito significativa no seu regulamento técnico de aplicação desses recursos. Então, nós abrimos, no segundo semestre de 2021, uma consulta pública para incluir as temáticas de maneira explícita de descarbonização e novas energias. Então, isso resulta hoje, por exemplo, de hidrogênio. Nós temos um portfólio de 25 a 30 projetos em hidrogênio, por exemplo. Então, a atividade de EIP, de exploração e produção especificamente, é a financiadora desses processos de evolução tecnológica, é a financiadora da transição energética no Brasil, e o regulador vem fazendo esse tipo de medida para criar processos de segurança jurídica para que as empresas tenham esse conforto de fazer um investimento que é enquadrável na cláusula de PDI. E as empresas responderam com uma fúria impressionante. A gente vê uma mudança no portfólio a partir especialmente de 2022, em investimentos em novas energias, que eu tenho a total confiança que o Brasil vai ser um dos líderes tecnológicos em processos de descarbonização e transição energética. Não por sorte ou por excesso de recursos naturais, mas também por um planejamento consistente, demandas da sociedade, um planejamento consistente da indústria e o acompanhamento por parte da regulação. Obrigado, Isabel, mais uma vez, pelas palavras e por explicitar um pouco da estratégia da Total Energies dentro desse processo. Então, em seguida, eu queria convidar a Lorena Domingues, a COO da Repsol, no Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso painel, Lorena. E, da mesma maneira que, dentro desse processo de evolução da sociedade, de demanda da sociedade por energias descarbonizadas, mais limpas, o regulador se modifica. Então, a agência, por exemplo, fez mais uma mudança estrutural, juntou a área de meio ambiente, sustentabilidade, com a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ligando essa necessidade de descarbonização à aplicação de recursos para que nós alcancemos os anseios da sociedade, e as empresas vêm respondendo, vêm inserindo na sua estratégia também essa migração do EIP, tornando o EIP mais sustentável, tornando o EIP mais competitivo e descarbonizado e trazendo novos investimentos em novas energias. Então, do ponto de vista da Repsol, quais seriam as iniciativas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação para a eficiência energética, descarbonização e renováveis que você gostaria de nos apresentar nessa primeira rodada?
Obrigada, Rafael. O primeiro, teño que comenzar como todos, parabenizando o IBP. Eu acho maravilloso ter este evento onde comenzamos a ver todo o que estamos facendo as empresas para que a realidade da transición energética sea en un prazo moito máis curto. É un prazer, como todos, compartillar o panel con o Douglas, con a Isabel e con a Roberta e, sobre todo, con o moderador Rafael, que está facendo un excelente traballo. O primeiro que teño que falar é o orgullo que eu teño de estar en un panel de ESG, sendo que a empresa na que eu traballo, a empresa matriz, a Repsol, foi a primeira empresa mundialmente do oil and gas en falar de net zero emissions. Nós anunciamos que no ano 2050 seríamos net zero emissions, sendo que somos unha empresa total, ou éramos unha empresa totalmente oil and gas, upstream and downstream. Agora mesmo somos unha empresa moito máis diversa e somos energía en geral. Este anuncio de Net Zero Emissions foi acompañado de un plano estratégico que visualiza esta transición, que, por un lado, virada de chave na geración de energías, o grupo agora ten diferentes streams, ten un para hidrógeno verde, ten fotovoltaica, que está crecendo moito na Europa e nos Estados Unidos, e verá pronto probablemente tamén para o Brasil, e ten outras áreas que van a ir crecendo para continuar con o noso optimización de portfolio, donde vamos reducindo a nosa presencia no oil and gas e aprimorando os campos que ten unha maior eficiencia, unha menor footprint de CO2 para conseguir acompañar esta mudanza energética. Mas non é só a mudanza do portfolio, é tamén migración, intentar reducir as emisións de CO2, como os meus parceiros ten falado, porque non é só usar unha nova energía, nós temos que facer algo para mudar o que se está acontecendo agora. En este ámbito, a innovación para nós ten sido sempre moito importante e xa temos unha larga experiencia no Brasil en innovación, porque fuimos a primeira empresa que comenzou a traballar con a Petrobras no INP, empezamos con Albacora Leste e continuamos no Presol, e no Presol foi onde a innovación foi moito importante. Lembremos que para conseguir comenzar o desenvolvemento destes novos campos, innovación foi chave. Igual que para nós tamén foi chave comenzar a ser primeira empresa en facer C2C ou outras cousas. Mas focando precisamente no P&D e nos investimentos que nós temos, o investimento de P&D do Repsol Sinopec Brasil é un dos maiores do grupo Repsol. Nos anos 2022 e 2023 estamos facendo investimentos do orden de 200 millóns de reais, que representan aproximadamente o 20% de todo o portfolio de P&D da empresa do grupo Repsol. E non que a innovación non sea presente no mundo completo. Nós temos diferentes hubs no mundo, igual que Isabel falou da Total. Temos hubs na España, en Houston, en diferentes lugares. Sobre todo na España ainda temos un que é tecnológico. De facto, ten laboratorios que están moito enfocados a desenvolver novas tecnologías. E en Brasil, por exemplo, non precisamos desos laboratorios porque o país ten unha extensión tan importante de diferentes universidades con un nivel técnico e unos laboratorios impresionantes. Entón, para nós aquí é máis chave a colaboración con estas universidades do que desenvolver unha planta. Entón, aquí o foco é máis as ideas e esta colaboración. Dentro desta transición energética e aproveitando a mudanza que a ANP fez, que foi moito importante, o primeiro que fixemos foi virar o portfolio. Entramos no noso plano estratégico de ser net zero emissions e vemos unha oportunidade de continuar con innovación en un plano que para nós era moito importante. O que fixemos xa no 2021 é enfocar o 50% do noso portfolio en transición energética. Agora mesmo temos aproximadamente uns 30 proxectos no portfolio e a parte máis importante, o crecimiento máis importante deles está en torno ao que é conhecido como NET, que son as Net Emissions Technologies. Que son? Imagino que todos estamos falando disto estes días. É tentar capturar o CO2 da atmósfera, removerlo, para conseguir unha transición moito máis rápida. Por qué? Porque se queremos conseguir atingir o escopo de só aumentar en 1,5 graus a temperatura do planeta, temos que retirar da atmósfera aproximadamente unas 8 gigatoneladas de CO2. Para iso, a innovación é crítica. E aí que nós nos estamos enfocando. Para iso, temos
3 proxectos de unha envergadura moito grande, por eso que atingen casi o 50% do noso portfolio en investimento. Eses proxectos principalmente son o DAC-C, o DAC 5000 e o Geochuchem. Se falamos de cada un deles, o DAC-C, que é Direct Air Capture, que é unha tecnología que para Latinoamérica va a ser nova, seremos os primeiros en traerla, e que no norte de Europa ou en Estados Unidos ten algún piloto en estes momentos. O DAC-C o que va a ser o estudo de como adaptar estas plantas a un ambiente subtropical con unha alta humidade, para ver como conseguimos capturar ese CO2 de atmósfera e que se ten que mudar en esta empresa. Para iso, nós temos unha parcería con a Universidade da PUC e con a empresa alemana DACMA. O DAC 5000 va un paso além do DAC-C. Xa non é só a parte conceptual, estaríamos implementando un piloto, unha planta que pode capturar 5.000 toneladas de CO2 por ano. Para iso, tamén é moito importante a sustentabilidade destas plantas, porque moitas veces falamos de reduções de emisións, mas estamos esquecendo que todas estas plantas tamén ten emisións propias, utilizan energía. Entón, o noso piloto ten unha planta fotovoltaica asociada que o que permite é que tudo a captura de CO2 realmente sea a neutralización do que está no ar, non neutralización de unha geración propia. En esta planta o que se va a procurar é tamén o piloto de inyección dese CO2. No Brasil temos unha experiencia moito importante en carbon storage, principalmente no pre-salt, mas en ese caso estamos falando de fluidos, o que se inyecta é o gás. Eso ten algúns riscos cando uno faz en formacións someras, que ao final o gás pode acabar ser liberado para a atmósfera no largo prazo. O que estamos procurando aquí é inyectar e mineralizar o CO2 para que sea moito máis estable e o risco de unha liberación posterior do CO2 desaparezca. Se falamos de estes dois eran carbon storage, como falei, mas nós tamén nos estamos enfocando en carbon utilization, carbon capture utilization. Por qué? Porque o storage pode ter limitações de uso, non sempre vamos a ter un lugar suficiente para armazenar o carbono, ás veces non estamos en las locações óptimas para facer isto e unha das outras oportunidades é un carbon utilization, que o que faz é unha economía circular. En este caso, o Geochuchem o que faz é usar o CO2 para convertirlo en combustibles sintéticos. Aí entraríamos en unha optimización, en unha eficiencia aínda maior. Se voltamos novamente a falar do DAC e por que eu acho que o Brasil é tan importante na transición energética, eu realmente creo que o país está moito avanzado comparado con outros lugares, non só pela innovación, polos investimentos en innovación, mas tamén pela matriz energética que o Brasil xa ten. Eu sei que xa foi mencionado aquí, mas máis do 80% da electricidade generada no Brasil é renovável e aínda vai crecer máis con a fotovoltaica. Mais do 40% de toda a energía consumida é renovável. Temos no presal proxectos que van a comenzar a virar a máis gás, que é outra fonte que se está considerando que é máis sustentável. Recentemente, vocês xa veron o FID de Campos 33, onde estamos en parcería con Equinor e con a Petrobras, que pode tamén mudar un poquinho a matriz energética. Mas, alén de todo isto, o Brasil ten outra ventaxe para establecer estes proxectos de Direct Carbon Storage. O que é moito importante tamén para eles é a rocha. E no Brasil temos unha rocha moito boa, un subsolo moito beneficioso para estes proxectos. Temos a Serra Geral, que na Bahía de Paraná, que atinge unha área moito grande, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sur, que permite que unha vez que teñamos un piloto que funcione do DAC, este sea escalable. Porque non só é importante na innovación conseguir facer algo, o máis importante é que uno consiga facer un scale-up en tempo e que sea eficiente económicamente. E aí que chega a nosa adicional innovación como piloto. Actualmente, os outros poucos pilotos de DAC que existen no mundo, uno deles na Islandia, ten un custo moito alto. Estamos falando de 3 veces o custo dos bonos de carbono. Entón, é moito difícil que empresas queran invertir en esta tecnología. Como piloto, tentamos facer un poquinho como aconteceu con os carros.
Lembrem, antigamente, o primeiro carro, íamos com um carro de cavalos, chegaram os primeiros carros, só 2, 3 pessoas conseguiam dirigir um carro ou ter um. Chegou Ford, que conseguiu melhorar os processos, fazê-los muito mais eficientes, e agora quase todo mundo consegue ter um carro. Pois isto é um pouquinho o mesmo. Tecnologia tem que ser eficiente economicamente. Com os pilotos conseguimos revisar todo o processo, fazê-lo rapidamente escalável e conseguir que o DAC, no curto prazo, possa ser usado tanto no Brasil como em diferentes países do mundo, porque tem o potencial de conseguir atingir até o 50% do objetivo de redução de CO2. Lembramos esses 8 gigatoneladas de CO2? Bom, o DAC poderia chegar a tomar 50% disso. Então, é muito importante esta iniciativa e é muito importante o rol que o Brasil pode ter em ela. Muito obrigado, Lorena. Eu acho que a visão da Repsol e a estratégia é bastante interessante, e esse ponto colocado em relação à evolução e aos desenvolvimentos relacionados ao DAC, né, ao Direct Air Capture, uma das tecnologias emergentes, e aí a menção e a analogia com o projeto da Islândia, que de fato é um projeto que tem um custo da captura que é 3 vezes maior do que o custo dos créditos de carbono. Então, esse é o ponto específico e da importância das plantas piloto, como nós temos esses projetos mencionados, do projeto executivo e agora da implementação de uma planta piloto de captura de carbono direta do ar, e o quanto, sem a aplicação de um recurso de PDI, como seria inviável nós tentarmos a implementação de uma tecnologia emergente, seja o DAC, seja qualquer outra tecnologia que nós vimos tratando aqui nesse painel, né? Então, aí está aí a demonstração do PDI como uma ferramenta de mitigação de risco para a implementação de novas tecnologias num país. Então, Roberta, obrigado, Lorena. Então, Roberta, chegamos na Petrobras, chegamos na sua vez. A Roberta é gerente-geral de PDI no EIP, não é isso, Roberta? E nós partimos aqui do Douglas, da ExxonMobil, que tem a obrigação a acontecer em 2025 e vem estruturando para fazer uma aplicação já voltada para as novas energias, e chegamos na Petrobras, que é a empresa que tem a maior obrigação histórica desde o início da cláusula contratual há 25 anos e vem aplicando e mudando também o seu portfólio e fazendo um alinhamento mais recente com as novas energias, né? A descarbonização já era um processo que fazia parte do portfólio de pesquisa da Petrobras, mas a gente tem aí algumas novidades e uma mudança em termos de estratégia, uma intensificação nessa estratégia de PDI da companhia. Então, Roberta, começando nessa nossa primeira rodada tão geral e tão rica, eu perguntaria sobre as obrigações, de maneira geral, da cláusula de PDI em processos de descarbonização e novas energias pela perspectiva da Petrobras. Seja muito bem-vindo ao painel. Obrigada, Rafael. Obrigada aí pelo convite. Parabenizar o IBP pela excelente organização do evento, meus colegas aqui do painel. Uma honra e um prazer estar dividindo essa breve manhã, esse pedacinho aqui da manhã desse dia com vocês. Bom, Rafael, realmente a gente tinha, desde há muito tempo, no portfólio da Petrobras, projetos de PDI focados, né, principalmente na descarbonização das nossas operações, né, do EIP, né, tanto do upstream quanto do downstream. De fato, em 2021, a gente potencializou isso, né, com a abertura aí da gente também conseguir usar a verba, né, de participação especial para as energias renováveis. Então, desde a aprovação do nosso plano estratégico, do último plano estratégico, né, da Petrobras, de 2023 a 2027, a gente fez uma revisão do nosso propósito aqui, quanto empresa de óleo e gás, nesse mundo de transição energética, né, nesse novo olhar. E a gente, então, decidiu focar
em 4 pilares importantes. Então, eu vou focar um pouquinho, vou descrever um pouquinho desses 4 pilares aqui. Tá? O primeiro, na verdade, aí o quinto, né, pilar, que eu já vou começar por ele, é a própria descarbonização das operações, que a gente tem envidado muitos esforços. Né? E eu vou mostrar aqui um pouquinho em números como é que a gente tem reduzido aí a intensidade de emissões de gases de efeito estufa e também, né, no indicador de eficiência energética. A gente tem reduzido bastante aí todas as emissões da Petrobras, apesar do nosso aumento de produção e estabelecimento de produção. Está num patamar bastante alto. Então, vocês podem fazer a conta de quanto é que a gente tem que investir anualmente. A Petrobras é um valor bastante substancial. Nosso desafio é ter recurso humano interno na Petrobras e externo na Petrobras para ajudar a gente a fazer tanto projeto de PDI. Bom, desses 4 que a gente escolheu, a gente estudou 10. Nos 4 que a gente selecionou foi a continuidade do biorefino. Tá? Há muitas décadas, a Petrobras se dedica a pesquisar, então, somos referência, inclusive, em combustíveis com uma pegada verde, com uma pegada, né, de fato, renovável. Né? Então, a gente mantém esse compromisso, intensificando os nossos investimentos nessa área. Uma outra importante é a rota do hidrogênio, né, de baixo carbono. A Petrobras é uma das maiores produtoras de hidrogênio, na verdade, a maior, mas aí a gente tem grandes desafios, né, com relação aí aos custos, né, de produção e a gente colocar esse hidrogênio no mercado, né, na parte logística, né, deixar aí que o hidrogênio atinja aí a casa dos consumidores. Então, eu acho que o hidrogênio ele entrou agora muito forte no nosso portfólio e a gente está se organizando com planejamento, como todos os colegas falaram aqui, a importância do planejamento aí desse PDI. O terceiro, assim, muito importante, é a eólica offshore. Tá? Eu nem sabia, estudei um pouquinho para cá, né? Há 20 anos, a Petrobras ela já estuda, né, a energia eólica. Ela começou com projetos, né, no Nordeste, eólica onshore. A gente começou no início da década de 2000, fizemos grandes avanços, né? Temos aí mais de 50 daquelas torres anemométricas, acho que é isso? Falei certo, anemométricas. E a gente, há 10 anos, fazendo 10 anos agora esse ano, a gente começou, então, a investir na eólica offshore. Então, acho interessante que a gente não faz essa propaganda, né? Mas a gente já, apesar de não ter tido o incentivo recente da agência, a gente já vinha investindo nisso. Então, daqui a pouco eu vou passar aqui por alguma palhinha da eólica offshore. Tá? E, por último, né, a captura de carbono, né, como a Lorena falou bastante aqui, a gente tem o maior projeto de CCUS do mundo. A gente foi premiado aí algumas vezes na OTC, porque, de fato, a gente faz a maior captura e armazenamento de CO2 do planeta Terra, né, porque a gente, para produzir o óleo do pré-sal, tem desenvolver hubs de CCUS em todo o país. Né? Então, a gente está aí com 4 oportunidades. Né? O primeiro vai ser um hub aqui no Rio de Janeiro, ali em Cabiúnas. A gente tem ideia de fazer ali a captura do CO2, né, ali no terminal de Cabiúnas e fazer a reinjeção desse CO2 no aquífero salino, que é o aquífero São Tomé, um aquífero bastante extenso, né, e de grande profundidade. Né? Então, com a nossa capacitação, junto com os nossos parceiros, da gente fazer o armazenamento e ter essa captura segura do CO2, a gente está partindo agora para fazer esse armazenamento em aquíferos salinos com grande profundidade, justamente para a gente garantir, minimizar os impactos de segurança do escape de CO2. Então, passando aqui rapidamente, né, para as soluções aqui de biorefino, a gente tem investido bastante, né, em bio-QAV. Né? Então, assim, é muito importante, né, por isso que a transição energética ela é complexa e vai levar algumas décadas. Né? E outro dia um colega falou assim, mas tem adição energética. Na verdade, assim, é transição e adição. A gente está adicionando sempre alguma novidade. E, nesse sentido, é muito interessante que os transportes, né, rodoviários pesados, o aéreo e o marítimo, ele é bastante difícil a gente eletrificar.
É difícil a gente imaginar fazer essa eletrificação. Então, a gente realmente vai ter que investir em combustíveis, né, para esses modais verdes, né, porque senão a gente não vai conseguir. Então, é nisso que a gente está focando aí no biorefino. Querosene de aviação, né? O bio-QAV para aviação, a gente tem usado bastante também para o setor aéreo, né? Como eu falei, a gente tem usado também o diesel renovável, né? Que tem um percentual cada vez maior aí de renováveis no nosso diesel, né? E tudo a gente tem adaptado as nossas refinarias, então a gente, para esse diesel renovável, a gente já adaptou a Repar e está começando a adaptar outras refinarias. A RPBC, Reduc, Replan, Recap, tudo para, de fato, a gente fazer essa mudança. Tá? Pensando também aqui no marítimo, né, a gente também tem algumas especificações dos combustíveis que têm evoluído bastante nos últimos anos, e a gente tem usado aí bunker também com baixo teor de enxofre, né? Então, isso também é muito importante. E recentemente, a Petrobras realizou um teste aí de uma mistura desse bunker, né, com biodiesel no navio da Transpetro, e a gente segue, os resultados foram interessantes, e a gente segue com essa investida para a gente também adaptar aí o nosso transporte marítimo, porque a nossa logística offshore é uma coisa gigantesca, né? São dezenas de helicópteros diariamente, dezenas de navios diariamente, então a gente precisa se preocupar com toda a cadeia, né? Senão a gente não vai conseguir ser bem-sucedido na descarbonização. Então, a gente, para essa parte específica do biorefino, que a gente já vem investindo há muito tempo, a gente tem aí, baixo comparado ao offshore, né? Aí, daqui a pouco, a gente vai passar para a cifra de centenas de milhões de reais, né? Mas, nessa parte de biorefino, a gente está falando algo em torno de 90 milhões de reais, né, de investimento. Mas já adianto aqui, né? CCUS, eólica offshore, vão ser centenas de milhões, porque aí muda a escala, né? Muda essa questão toda de investimento. Tá? Aí, falando um pouquinho rapidamente da descarbonização aqui do segmento de upstream, a gente está realmente investindo em reduzir o tamanho dos equipamentos, aumentar a eficiência energética. Então, a gente tem dezenas de projetos, para não dizer, acho que a gente já chegou a uma centena de projetos nessa questão do aumento de eficiência energética nas plantas existentes, tá? E projetos futuros, para justamente a gente tentar reduzir as emissões. E a gente tem conseguido, ano a ano, a gente vem reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, apesar da nossa aumento de produção, manutenção da produção, como eu falei. Tá? E aí, já pegando um pouquinho aqui, né, a questão do transporte marítimo, né, como eu falei, a gente, além da questão dos combustíveis, da gente usar um diesel ali, um biodiesel, a gente tem investido pesado em inteligência artificial para a gente fazer um transporte aí mais inteligente, né? O navio ficar menos tempo no porto, otimização de rota de embarcação. Então, isso também está no nosso radar. Isso é o que a gente colocou agora para essa primeira década. Tá? E o nosso futuro aqui para a logística é bastante ambicioso. Então, no cenário de 2030, a gente espera estar utilizando navios multicombustíveis, tecnologia de motores semiautônomos, por exemplo, terminais operando com fonte de energia 100% elétrica, tá? Só para dar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, é muita coisa. Eu estou tentando correr, porque é bastante projeto. São centenas, pessoal, para não dizer 1 milhar aí de projetos de pesquisa. A energia eólica, como eu falei, a gente vem aí avançando bastante bem. Tá? Em 2016, só uma notícia importante, a gente construiu o Atlas do Potencial Eólico do Nordeste do Brasil. Então, né, eu acho que isso daí foi um marco importante para a gente. E já falando já do futuro aqui, tá? A gente tem, esse ano, a implantação do sistema flutuante para medição de recurso eólico, lá no Rio Grande do Norte. E também tem, para ano que vem, uma eólica flutuante para águas profundas. Né? A gente vai fazer uma torre eólica em águas profundas, aí usando as universidades, né? USP, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Juiz de Fora, CEPEL, COP, UFRJ, Senai, Inovação. E, finalizando aqui, mas não menos importante,
hidrogênio de baixo carbono, né? E a gente aqui está antenado com o Programa Nacional de Hidrogênio, nos 3 pilares, né? Políticas públicas, tecnologia e mercado. E o CCUS, né? Como acho que já foi bem falado aí, vou deixar para as perguntas, se houverem, mas só que a gente já reinjetou CO2 no pré-sal, até o ano passado, 40 milhões de toneladas de CO2 reinjetado. Só o ano passado foi um pouco mais de 10 milhões, e a gente tem previsão até 2025 que essa injeção acumulada atinja 80 milhões de toneladas de CO2 reinjetado. Então, realmente, é um volume bastante expressivo. Encerro aqui a minha fala inicial. Muito obrigado, Roberta. Uma fala muito rica e completa, né? Em relação aos projetos da Petrobras, e muitos elementos interessantes, como, por exemplo, a antecipação dos investimentos em eólica offshore, e, de fato, eu acompanhei em 2009, 2008, os investimentos em Macau, no Rio Grande do Norte, por exemplo, e instalações eólicas da Petrobras na região, e essa fusão, o biorefino, a importância do abatimento das emissões da logística do EIP, que, aliás, é uma logística análoga à logística da eólica offshore. Então, esse é um ponto muito relevante de integração de todos esses aspectos da inovação tecnológica, e também as decisões estratégicas das empresas. A gente vê uma Petrobras com foco em eólica offshore, não tanto em solar, por exemplo, como no portfólio de outras empresas, mas a gente volta numa segunda rodada de 5 minutos para cada um, para a gente discutir, aprofundar alguns desses assuntos interessantíssimos. E Douglas, na sua exposição, você comentou da antecipação dos investimentos e de uma proposta, de uma intenção da Exxon de aprender a investir em PDI, conhecer o ecossistema do Brasil em profundidade e testar investimentos em ICTs, em fornecedoras, em programas específicos, programas de recursos humanos. E a Exxon é uma empresa que tem investimentos muito consistentes, centros de pesquisa dos mais desenvolvidos no mundo, né? Então, nós temos aí uma possibilidade, né, de fazer um benchmarking bastante interessante. Então, para uma empresa multinacional, muito estabelecida do ponto de vista de PDI no exterior, mas que está implementando a sua estratégia no Brasil, quais são as suas sugestões para que nós possamos criar um ambiente no Brasil que possa fomentar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e inovação, e para que nós possamos nos tornar líderes mundiais nesse processo? Bom, Rafael, baseado na nossa experiência, né, eu diria que nós estamos levando aí quase 2 anos para entender um pouco melhor do ecossistema de PDI na área de transição energética, e ainda estamos aprendendo, né? Como eu mencionei, foram dezenas de teleconferências, mais as reuniões presenciais, foram mais de 40, né, reuniões por teleconferências, e ainda nós vemos que estamos aprendendo o que o Brasil é capaz de fazer, né? Eu acho que, inicialmente, começamos pelo entendimento um pouco mais básico, né, do que o Brasil poderia absorver em termos de TRLs um pouco mais baixos, né? E, posteriormente, conforme os nossos pesquisadores foram entendendo que o Brasil era capaz de absorver projetos até com TRLs maiores, aí que, né, a gente voltou a testar o que é possível ser feito, e, mais recentemente, eu acho que a gente tem entendido realmente um pouco melhor da real capacidade do Brasil absorver projetos de complexidades maiores, né? Então, o que eu diria assim... a gente, na minha opinião, acho que a gente tomou muito tempo. E às vezes, com reuniões virtuais, com empresas multinacionais, onde, né, a gente precisa conectar os pesquisadores que estão lá fora com os pesquisadores aqui, para a gente realmente investir em um projeto que gere valor,
Porque, assim, investir em qualquer projeto é muito fácil, né? A gente pega simplesmente uma ideia que existe aqui, que não tem necessariamente uma visão de longo prazo de entrega de tecnologia, ou um projeto de infraestrutura sem necessariamente ter uma visão que vai ao contrário do que vocês têm fomentado, né? Eu acho muito interessante a ANP sempre fomentar um investimento em infraestrutura que tem um propósito lá no final, né? Vocês estão sempre questionando, né, qual que vai ser o propósito desse projeto de infraestrutura para que ele gere realmente valor, né? E se a gente quiser fazer isso daí, principalmente com as empresas que têm os centros de pesquisas, ou os especialistas na área de transição energética lá fora, né? Eu acho que a gente vai ter que primeiro conhecer a fundo, né, o que as instituições são capazes de fazer, né? E muitas vezes o que eu vi é que a capacidade dos grupos de pesquisas, né, não estavam representadas necessariamente nos PowerPoints que eles estavam apresentando, né? Então, assim, a gente via um PowerPoint que não necessariamente refletia a real capacidade deles desenvolverem, né, e até a gente descobrir o que eles eram realmente capazes de fazer, precisava de uma visita presencial, né? E acho que isso toma tempo. Então, eu acredito que se nós tivéssemos alguma coisa um pouco mais estruturada, sei lá, os grupos de pesquisas aqui no Brasil tivessem algo mais estruturado, um vídeo mais estruturado, de tal forma, né, profissionalizado, de tal maneira que realmente conseguisse refletir as reais capacidades, a real infraestrutura que eles têm dentro do laboratório, porque, às vezes, no PowerPoint, a gente não sabia se a figura lá era de um equipamento qualquer ou se realmente era do laboratório deles, né? Então, precisava ter uma visita presencial. Agora, se a gente tivesse algo mais estruturado, as entidades estivessem preparadas, né, realmente para vender o seu peixe, fazer essa conexão, né? Para fazer essa conexão de maneira mais rápida, né? Então, porque até a gente descobrir o que era possível ser feito, demora muito tempo. A gente precisa fazer uma visita presencial para confirmar se aquela hipótese que nós temos, após ter visto uma apresentação no PowerPoint, é real ou não, né? Então, eu acredito que se a gente tivesse uma maneira de estruturar isso de uma forma mais fácil para agilizar o entendimento da capacidade e conectar mais rapidamente, né, os pesquisadores, a capacidade de infraestrutura, a capacidade de recursos humanos com o que a gente realmente quer, eu acho que a gente agilizaria muito esse processo, né? Isso vale principalmente para os novos entrantes, né, que ainda não descobriram a real capacidade do que é possível ser feito no Brasil. Nós demoramos quase 2 anos e ainda estamos, né, aprendendo, né, estamos visitando algumas instituições que a gente não sabia a real capacidade. Então, eu acho que ter alguma coisa mais estruturada nesse sentido, né, de tal maneira a facilitar o acesso e ao entendimento do que realmente aquelas entidades são capazes de fazer, eu acho que a gente agilizaria muito, melhoraria o ecossistema, acho que no sentido de conectar os dois lados, e aí gerar ideias de maneira muito mais rápida. Obrigado, Douglas. Acho que esse é um ponto muito importante e sem dúvida alguma, o regulador que tem essa visão geral, a ANP, e com o apoio, com o aprendizado, não só da Exxon, mas de todas as empresas, a gente está disponível para ouvir métodos e meios de fazer essa conexão e facilitar o trabalho de vocês, de encontrar instituições que tenham aquelas capacidades para implementar os projetos. Obrigado pela consultoria. Eu acho que aproveitando o painel aqui. Muito já foi feito eu acredito, por iniciativa do IBP, principalmente, né? Eu acho que o Comitê de Tecnologia e Inovação, acho que tem promovido muito isso, trazido, né, o que eles falam, entidades com brilhos nos olhos e capacidade, vamos vir aqui trazer, mas eu acho que a gente não pode só depender disso, né, porque senão a gente tem que trazer eles novamente conforme a gente tem novos entrantes dentro do mercado, e eu acho que se a gente tiver alguma coisa mais estruturada de fazer isso daí, né, de maneira sustentável, seria melhor ainda. Ferramentas e uma sistematização, sem dúvida. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Douglas. Isabel,
Nós provavelmente furaremos o tempo um pouquinho, tem toda a cara, mas o painel está bastante interessante, eu espero que esteja interessante também para a audiência. Então, Isabel, você colocou a estratégia geral da Total nesse processo de transição energética. Então, nesse momento, eu pediria para que você mencionasse 3 projetos considerados flagship pela Total Energies no Brasil, com pesquisa, desenvolvimento e inovação para apoiar a transição energética e a estratégia da empresa. Obrigado pela pergunta. Na verdade, os 3 projetos que eu gostaria de mencionar aqui, eles têm como foco reduzir, evitar e compensar as emissões de CO2. Então, assim, na questão da redução das emissões de CO2, eu gostaria de apresentar aqui o projeto All Electric Subsea. Significa a eletrificação, né, dos campos submarinos. O que isso significa? Que a gente vai estar substituindo os fluidos hidráulicos com sistemas de controle que são menos complexos, que utilizam cabos de potência e cabos de comunicação. Com isso, toda essa logística, bem mencionada pela colega Roberta, dos navios de apoio que vão trazer os fluidos hidráulicos, vai reduzir isso. Quer dizer, essa necessidade dessa logística, ela vai ser bastante reduzida e, com isso, você vai, consequentemente, reduzir as emissões de CO2. Nós estamos trabalhando muito em árvores de Natal 100% elétricas e também, na conversa com a árvore de Natal, todos os componentes também de abertura e fechamento de válvulas no poço. Então, os que a gente chama de pequenos tijolos, pequenos componentes que a gente está qualificando um a um para que eles conversem e sejam 100% elétricos. Queria mencionar aqui que, além dessa questão da redução das emissões, a gente também vai estar fazendo o que a gente chama de debottleneck, né? Vai estar tirando a complexidade das plantas de processo, porque a gente vai estar marinizando algumas funções e colocando no fundo do mar. Então, todo esse sistema de bombas que ficariam na plataforma de topo, todos esses processos, a estocagem de fluidos, eles poderiam ser feitos todos no fundo do mar, e, com isso, você teria plataformas mais simples, sistemas menos complexos. Então, esse é um dos projetos que, com certeza, vai reduzir muito a emissão de CO2. Na questão para evitar as emissões, a gente está concluindo agora um estudo conceitual para validação da produção de hidrogênio verde a partir de eólica offshore, que é a segunda figura que a gente está mostrando ali no slide. Assim que a gente terminar esse estudo, nós pretendemos dar início, na sequência, a testes de qualificação, uma planta piloto para a questão dessa produção do hidrogênio e também um piloto dessa plataforma de eólica offshore. Então, essa é a nossa ideia na questão de evitar as emissões. E, por último, esse é um projeto que eu guardo assim, com muito carinho, porque é um projeto assim, muito lindo para trazer para o Brasil, sobre a restauração dos nossos manguezais. Tem um estudo que foi feito lá fora que mostra que os manguezais eles são capazes de absorver 5 vezes mais CO2 do que as florestas. Então, a restauração desses manguezais é muito importante. Então, para esse projeto, uma primeira fase, nós pretendemos desenvolver um projeto de P&D para a restauração dos manguezais degradados, que seja de uma forma mais rápida e mais eficiente do que projetos de replantio, que seriam muito mais longos. E, numa segunda fase, a gente vai trabalhar no potencial global desse ecossistema, aí eu estou falando de água, ar, solo e florestas, né, para avaliar a capacidade desse ecossistema de absorver o CO2 e também de armazená-lo. Então, para nós, aqui no Brasil, eu consideraria esses 3 projetos como flagship dentro do nosso portfólio para a contribuição da redução dessas emissões de CO2. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que são 3 exemplos excepcionais de eficiência energética, descarbonização, novas energias e NBS, Nature Based Solutions, né? Esperamos ver muitos desses projetos em escala comercial no futuro próximo no nosso país,
porque além do desenvolvimento tecnológico, nós temos benefícios sociais a partir da implementação desses projetos. Lorena, na sua exposição, você colocou muito bem o desenvolvimento em uma linha de desenvolvimentos associadas desde os combustíveis sintéticos e também associadas ao DAC, a captura direta de carbono do ar, uma aposta e um desenvolvimento, uma das tecnologias emergentes para a descarbonização. Que outras iniciativas a Repsol tem em termos de transição energética no Brasil que você poderia mencionar? Quais são os planos futuros da Repsol para a transição no Brasil com o PDI? Bom, é uma ótima pergunta. Eu falei muito da decarbonização falando de captura de CO2, mas não é só isso, obviamente. Como a Roberta bem falou, o E&P ainda necessitamos do oil and gas e o importante é que esse E&P seja cada vez mais eficiente, que reduzcamos o CO2 cada vez mais. Então, aí o PID leva um tempo já trabalhando em diferentes iniciativas, muito similares às que Isabel e Roberta têm mencionado. Nós temos uma ferramenta para automatizar o drilling, diminuir o uso de fluidos de perfuração, diminuir vazamentos, não diminuir, evitar vazamentos, optimizar esta tecnologia em geral. Também estamos trabalhando em Artificial Intelligence para as operações de ship-to-ship. Obviamente não temos o tamanho da Petrobras, mas também temos vessels que estão fazendo esse trabalho e que às vezes esquecemos da quantidade de diesel, de combustível que estes barcos utilizam. Então é muito importante optimizar as operações, não só trocando combustível, mas também optimizando o percorrido, as rutas dessas operações, os tempos que levam. É por isso que nós também fazemos o ship-to-ship offshore, às vezes, para diminuir a ruta. Outra iniciativa é o TWIM. Nós temos, fazemos gêmeos das FPSOs. Estamos tentando usar o descobrimento, o que foi feito aqui no Brasil, em plataformas que temos no Mar do Norte, na Noruega e no UK, e o que permite, o que já falaram as parceiras, diminuir o número de POV nas FPSOs. Algumas delas, estamos em parceria agora com a Prio, em Albacora, tem 200 pessoas a bordo. Isso significa um monte de energia, um monte de resíduos, porque uno tem que fazer a limpia de água e de muitas coisas. Então, fazendo remoto muitas destas atividades, uno reduz o footprint e também evita possíveis perdas. Além disso, temos o GeoWellex, que é um poço que temos na área de Natal, um poço escola, que não só entra na parte de eficiência do E&P, mas também na parte social, porque podemos fazer treinamento com as universidades para que pessoas cheguem mais treinados às nossas atividades. Isto só no Brasil. Se vamos para a Espanha e falamos do grupo Repsol, e não só da Repsol, sino PEC, ali no CTR temos toda a parte tamén de biodiesels, de biocombustíveis, que están estudados no CTR, que é o noso centro tecnológico, que é unha historia moito larga. Temos tamén a automatización das casas, pilotos para Energy Management System, que o que usan é, ata agora, nós falamos de energia solar, energia eólica, mas existe uma realidade. Solar e eólica não são contínuas, o oil and gas é contínuo. Então, para poder optimizar o uso destas energias, precisamos da Energy Management System, que o que fazem é visualizar ou estudar estadisticamente todos os usos de energia nas casas, em indústrias, e compatibilizar que energia que temos que usar em cada momento. Basicamente, usar cada vez que podamos a solar e quanto menos a energia contínua. E isso, eu acho, em resumo, temos moitas máis, mas acho que estamos un pouco curtos de tempo tamén e non quero continuar falando, mas para nós a chave, como falei ao principio, capture o CO2, porque senón non conseguimos virar a transición energética, eficiencias nas nosas operações, as iniciativas que eu teño falado, e, além disso, os Energy Management System para
conseguir gerenciar as diferentes energias que temos como grupo. Como já falamos, oil and gas continuamos aumentando a concentración de gás versus óleo, fotovoltaica, eólica, no noso caso temos unha parte offshore moito importante, e hidrogênio verde serían as máis importantes. Obrigada. Muito obrigado, Lorena. É muito interessante a estratégia da Repsol, a consistência da Repsol na aplicação desses investimentos em rotas muito bem definidas de desenvolvimento tecnológico para descarbonização e para energias renováveis. Roberta, eu vou aproveitar o tempo que nós já não temos para fazer uma pergunta um pouco diferente do que a gente tem visto na mídia em relação à Petrobras, que tem uma exposição grande, tem falado desse shift de investimentos, que é justamente esse ponto que a gente mencionou sobre as eólicas offshore, que a Petrobras, dentro do seu portfólio de pesquisa, tem mostrado uma predileção por esse investimento quanto aposta para as energias renováveis. Então, se você puder comentar especificamente sobre esse ponto e explicar para a gente, para a audiência e para quem estiver assistindo o porquê dessa opção em detrimento de solar, por exemplo, eu acho que seria bem interessante aqui, uma novidade para todos. Obrigada. Sim. Para mim também foi, né, quando a gente anunciou que a gente estava indo para essa área. Então, assim, como vocês sabem, a gente tem, né, principalmente no Nordeste ali, né, a eólica, né, onshore, um grande potencial. A gente ajudou, inclusive, no início dela, como eu falei, na década de 2000. E a solar fotovoltaica também já é uma realidade. Mas a gente, como companhia tão grande que somos, a gente pensou o seguinte: qual é a vocação da Petrobras? A vocação da Petrobras é fazer grandes projetos de engenharia. Como a gente tem know-how dessas operações offshore, como a gente tem fácil acesso aos recursos financeiros, e a gente está apostando que esses custos vão reduzir, porque, de fato, comparando a eólica offshore com uma eólica onshore ou solar fotovoltaica, é bem mais caro. Mas é uma aposta que a gente está fazendo. A gente coloca também algumas fichas lá no poker, vamos ver se a gente vai ser bem-sucedido. E, como eu falei, a gente tem uma experiência grande nesses projetos de capital intensivo e a gente tem condições, né, de fazer essa expansão do mercado fornecedor. Então, a gente está bem imbuído nisso. Então, na verdade, assim, a gente ser competidor ali, né, para o eólico onshore ou solar, acho que não faz muito sentido, né? Porque a gente é muito grande. Então, vamos para uma coisa um pouco maior, disruptiva. E aí eu acho que é legal, porque associa, né? Então, talvez os médio empresários consigam ficar ali no onshore e a gente, que é maior, vai para offshore, tá, Rafael? Acho que essa é a resposta rápida. E só para concluir, um ponto muito importante que a gente tem se preocupado bastante na Petrobras com essa questão da transição energética, né, as novas fontes aí de diversificação rentável, são com os modelos de negócio, né? Então, assim, é imperioso, né, que a gente tenha regulações, né, já bem estabelecidas para a gente poder, de fato, saber onde é que a gente está se enfiando, né? Então, assim, a gente está gastando bastante dinheiro, a gente tem muito projeto, mas é importante também que a regulação venha nos apoiar e facilitar com que a gente implemente, de fato, esses projetos que sejam econômicos e que a gente consiga realmente mudar aí esse patamar. É isso. Muito obrigado, Roberta. Eu acho que esse é um ponto super interessante que não fica tão exposto, né, diante de um portfólio tão extenso de projetos. E recebemos aqui muitas perguntas em relação ao nosso painel, que daria outro painel, até perguntas para o moderador. Eu agradeço também as perguntas, mas em função do tempo que nós já ultrapassamos em 4 minutos, segundo aqui o nosso cronômetro, eu gostaria primeiro de agradecer aos panelistas. Eu acho que foi um painel interessantíssimo, que demonstrou de maneira inequívoca que a indústria do petróleo e gás natural, ou originalmente do petróleo e gás natural, é hoje uma indústria de energia catalisadora e financiadora dos processos de transição energética, e certamente a gente tem aí um longo caminho, lições a serem aprendidas, conexões
a serem feitas, inclusive entre empresas. Então, um portfólio rico é um portfólio de multiparticipação, de várias empresas executando projetos de várias fontes, não se restringindo ao P&D, a obrigação de P&D. A obrigação de P&D é o mínimo. Então, certamente, com processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e com essas sinergias que nós temos, nós vamos desenvolver tecnologia e desenvolver pessoas também através dos programas de recursos humanos. Então, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez Lorena, Roberta, Isabel, Douglas. Foi um painel bastante interessante. Nós nos vemos aí na continuidade do evento e permanecemos à disposição também para responder as perguntas e continuar debatendo ao longo do dia. Parabéns, IBP, pelo evento e muito obrigado a todos que nos assistiram.